Amém, amém. Quem aqui tá feliz com Jesus? Amen. Who is here that is happy with Jesus? Ele realmente tem feito coisas incríveis no nosso meio. He truly has done wonderful things in our midst. Podem se sentar. You may take a seat. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, Firstly, I wanted to thank God for this opportunity porque Ele vê potencial naqueles que se sentem esquecidos, because He sees potential on those who feel forgotten, naqueles que são improváveis. on those that are improbable, E eu sou uma improvável. and I am an improbable. Queria agradecer aos nossos pastores, I wanted to thank our Pastor pastors, Cid e Pastora Ju. Pastor Sidney, Pastor Ju. Obrigada pela oportunidade, pela confiança, Thank you for the opportunity and the trust, por confiar em nós e por investir na minha geração. and trusting in us and investing in our generation. Queria também deixar minha gratidão ao Pastor Jackson e Pastora Kemi, And I wanted to leave my thanks to Pastor Kenny and Pastor Jackson, nossos pastores que acreditam em nós e nos impulsionam todos os dias. also who believe in us and impulsate us to go further. E a minha família, minha mãe, And my family, my mother, minha tia my auntie, e minha avó que estão aqui. and my grandma who are here. Amém! Vamos para a palavra. Let us go to the word. O título que Deus me deu para essa mensagem foi De Trás das Malhadas ao Trono. The title that the Lord gave me was De Trás das Malhadas ao Trono. Meu Deus, pastos, lugar onde cuidam das ovelhas. From where, wow, Shepherd's Field. Shepherd's Field, from behind where the Shepherd's Field to the throne, Nossa, eu me criei. Obrigada, guys! and the throne E ao to do, the do Shepherd's trono Field. de volta às malhadas. Yes. E o texto que Deus me deu está em 1 Samuel. And the text that the Lord gave me is in 1 Samuel. Mas antes de nós abrirmos o texto, eu queria dar um pouco de um contexto para vocês. But before we open the text, I wanted to give you a little bit of context. Então, depois de Israel entrar na Terra Prometida, After Israel went into the Promised Land, eles viveram muitos anos sendo governados por Deus através de juízes. they lived many lives being guided by judges. Então, o povo estava se afastando do Senhor, estavam se rendendo à idolatria, So the people were distancing themselves from God and they were submitting into idolatry, vivendo pressão de nações inimigas. living pressure from in enemy land. E o Senhor levantou juízes para trazer o povo de volta a ele. So the Lord arose the judges so they could take the people back to God. E Samuel foi o último juiz. And Samuel was the last judge. E conforme Samuel foi envelhecendo, And as Samuel came into old age, o povo de Israel e os líderes à frente the Israel people and the judges pediram um novo rei, asked for a new king porque Samuel estava envelhecendo because Samuel was coming into an old age e os seus filhos se provaram corruptos. and his sons were corrupt. Então, eles queriam um rei, So they wanted a king, assim como as nações vizinhas. just like the other lands. Mas isso não foi por causa de uma preocupação com a sucessão. But it wasn't a worry because of the succession. Foi porque eles estavam rejeitando o reinado e o trono de Deus sobre aquela nação. It's because they were rejecting the throne of God in that land. Então, Samuel leva essa causa a Deus So Samuel took this cause to the Lord, e Deus fala com Samuel: and the Lord speaks to Samuel. não se preocupe, eles não estão rejeitando a ti, Don't worry, they're not rejecting you, mas estão me rejeitando porque não querem que eu reine sobre eles. but they're rejecting me because they don't want me to come to the throne. Então, o que Deus faz? So what did God do? Deus permite, He allows, essa é a palavra-chave, ele permite this is the key, He allows que Saul se torne rei. that Saul becomes king. Porém, Saul, However, Saul, ele foi logo rejeitado pelo Senhor. he was rejected by the Lord. Por quê? Why? Saul, ele tinha um coração soberbo. Saul had a very stubborn heart, thank you. Um coração que estava apegado ao poder, A heart that was attached to power, apegado ao trono, ao reconhecimento. attached to throne, to recognition. E ao longo da sua jornada, ao longo do seu reinado, And as each journey as a king came, ele comete muitos erros. he commits a lot of mistakes. Eu vou falar sobre 2 deles. I'm going to speak about 2 mistakes. Mas
o que é interessante sobre esses erros what is actually interesting about these mistakes é que, preste atenção, é que ele está desafiando e ele peca contra a autoridade de Deus. is that he comes against the authority of God. Isso é muito sério. And that is very serious. É muito sério quando nós queremos ser os reis, rainhas das nossas próprias vidas. It's very serious when we want to be king and queens of our own lives. E não reconhecemos que é o Senhor que nos colocou na posição em que nós estamos. And we don't recognize that it is God that places us in the positions that we are in now. Então, vou falar sobre o primeiro erro. So I'm going to speak about the first mistake. Saul, ele desobedeceu na guerra contra os amalequitas. Saul, he disobeyed against when he was in a war against Ismaelites? Amalequitas. Amalekites? Amen. Então, Deus deu uma ordem a ele que era para matar todos e tudo aquilo que pertencia a eles. God had given a clear order to Saul to kill everyone. E tudo aquilo que pertencia a eles. And everyone that belonged to them. And everything that belonged to them. Tudo e todos. Everything and everyone. Vocês acham que Saul fez isso? Do you think Saul did that? Ele poupou a vida de Agag, o rei. He gave mercy to the life of this one king. Por quê? Why? Poder. Power. Ele estava interessado no que aquela aliança poderia trazer para a nação dele e para o reinado dele. He was interested in what this alliance can bring to his power and his throne. Os animais e tudo aquilo que pertencia ao rei. The animals and everything that had belonged to that one king that he gave grace. Então ali Saul pecou contra a autoridade de Deus. And there he sinned against the authority of God. E quando ele foi questionado por Samuel, And when he was questioned by Samuel, o que ele faz? what did he do? Ele dá uma desculpa e fala: não, nós podemos usar esses animais para sacrifícios ao nosso Deus. He gave an excuse saying, no, we actually can use these animals to sacrifice to the Lord. Mas a ordem de Deus foi essa? But was the order of God that exact same thing? Não foi. It wasn't. O outro erro de Saul Another mistake of Saul foi que ele ofereceu um sacrifício no lugar de Samuel. is that he offered a sacrifice in place of Samuel. Nós podemos ver isso em 1 Samuel 13, We can see that in 1 Samuel 13, do versículo 8 ao 4. from 8 to 4. Saul oferece sacrifícios e Samuel reprova-o. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinar. Então Samuel deu 7 dias para Saul, para ele esperar 7 dias. Samuel had given 7 days for Saul to wait. Não vindo, porém, However, he didn't come. Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. E nós vamos ver em 1 Samuel 13 We can see in 1 Samuel 13 ao 14 to the 14th a resposta de Samuel ao erro de Saul. Ele diz: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então, aqui, de quem que Samuel já está falando aqui nesse versículo? Who was Samuel speaking about in this verse? Davi. David. O Senhor rejeitou Saul The Lord had rejected Saul, e ele já tinha um chamado, já estava levantando um rei, um homem segundo o coração de Deus. and he was already rising someone that was second to the heart of the Lord. E sabe o que é interessante? And you know what is so interesting? É que o Senhor, ele escolhe os improváveis. Is that the Lord always chooses improbables. Ele escolhe quem está de trás das malhadas. He rises up people that are in the fields. Ele escolhe aqueles que têm histórias improváveis, passados improváveis, Those that have very sad stories, past, e ele inverte isso para a honra e glória do teu nome. and he changes that to his glory. Agora nós vamos para o começo da jornada de Davi. And we're going to start in the journey of David.
1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Todo mundo achou? Amém? Has everyone found it? Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Agora eu quero que aqui a primeira chave desse texto. This first key in this text. Para você entrar em um reinado novo, For you to be able to enter a new throne em um tempo novo, in a new time, você tem que abandonar Saul. you need to let Saul go. Você precisa abandonar a dó que você tem de pessoas que caminham ao seu lado. You need to let go of people that you feel sorry for. Pessoas que você sabe que não foi Deus que colocou na sua vida. People that you know that it was in God's place. Segunda coisa, para mudar de fase. And next thing that you need to do to change phases. Deus deu uma ordem a Samuel aqui. Enche o teu vaso de azeite e vem. O que você precisa fazer para ter essa mudança? What you need to do in order to have this change, Para entrar nesse novo reinado? to enter into this new kingdom, Tenha azeite. have oil, Tenha intimidade. have intimacy. É só assim It is just like that. que você vai passar de um reinado That you're able to go from one kingdom que Deus rejeitou that God rejected para o reinado que Ele escolheu. to a new kingdom that He chose. Vamos continuar o texto. Let us continue the text. O belemita, porque dentre dos seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois ouvindo o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estrutura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem. O Senhor vê o que está diante dos olhos. Não, o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Saul. O qual Verse disse, 8. Thank you. O qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, e de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este é o mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Como eu disse, o que é interessante aqui é que o Senhor vai no mais improvável. Just like I said before, the Lord goes to those who are less likely. Jessé trouxe todos os seus filhos, Jesse had brought all of his sons, uns com talvez mais uma estrutura de rei, one with a bit more structure as for a king, uma postura de rei, a posture of a king, anda como rei, walks like a king, está na casa, is in a house, mas não é um de nós, but is not one of us, mas não é o escolhido do Senhor. is not a chosen of the Lord. O rei nem sempre vai ser
o primeiro que aparecer, The king is not always going to be the one that always appears. o mais bonito, The most beautiful, o mais provável. the most likely. O rei está nos pastos, The king is in the field, cuidando de ovelhas. taking care of sheep. E talvez você se encontre assim hoje, And maybe you find yourself like that de today, trás das malhadas. behind the field. Talvez você não saiba o chamado que Deus tem para sua vida. Maybe you don't know the calling that the Lord has for your E life. você passou a sua vida toda no backstage, And you spend your whole life in the backstage, atrás das cortinas, behind the curtains, sentados. sat down. Mas o Senhor tem uma palavra sobre você. But the Lord has a word over your life. E muitas das vezes, por conta que nós vivemos esse tempo de trás das malhadas, And a lot of times when we live in the middle of those fields, nós achamos que o céu se esqueceu de nós. we think that the heavens have forgotten about us. Nós entramos na presença de Deus e nós falamos, Senhor, We go in the presence of the Lord and we say, Lord, e a minha vez? and what about my turn? Quando chegará? When is it going to come? Eu vejo todo mundo gerando frutos. I see a lot of people coming with fruits. Eu vejo todo mundo à frente das cortinas. I saw a lot of people in front of the curtains. Eu vejo todos sabendo o chamado que o Senhor tem para a vida I deles. see a lot of people knowing their calling. Mas e o meu? But what about mine? Mas hoje eu tô aqui para te lembrar But today I'm here to remind que you mesmo se você esqueceu do chamado que Deus tem para sua vida, that even you've forgotten the calling that the Lord has for your se life, você já teve sonhos, mas que hoje estão engavetados, and if you had dreams and today's inside of curtains, se você já recebeu palavras sobre a sua vida e sobre aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, and you have received word of wisdom over your life, mas passou muito tempo but a lot of time has gone by e nada aconteceu. and nothing has happened. Eu quero te lembrar que o céu não esqueceu de você. I want to remind you that heavens hasn't forgotten about O you. céu não esqueceu daquela faculdade. Heavens hasn't forgotten about the university, O céu não esqueceu daquele casamento. the marriage that you've been asking for. O céu não esqueceu daquele sonho que você engavetou. It hasn't forgotten about that dream that you've placed inside Mas o of céu her. está olhando para você e está falando: But rather is looking at you and saying, Davi, David, permaneça. maintain. Davi, David, eu tô te escondendo agora I am hiding you for now por uma razão maior. for a bigger reason. Você não entende e acha que eu estou te escondendo à toa. You don't understand and you think I'm hiding you for nothing. Mas você só vai conseguir suportar a coroa But you only be able to actually take care of the crown depois de aprender a cuidar das ovelhas. after taking care of the sheep. Depois de matar leão e urso. After killing lions and bears. Depois de aprender After learning que é importante e é necessário that it is important and necessary o tempo de trás das malhadas. the time in the middle of the field. O céu não se esqueceu de você. The heavens hasn't forgotten Não about importa a sua idade, seja do mais novo pro mais you. It velho. doesn't matter your age, being young or old. O céu não se esqueceu de você e você tem um propósito. The heavens hasn't forgotten about you and you do have a purpose. E, como eu disse, às vezes a gente fica cansado de ficar esse tempo todo And just like I said, sometimes we get tired of being in the middle of the fields de for so tra long. por trás de tudo, por trás, e, sabe, você vê todo mundo fazendo as coisas e você só tá olhando, fazendo o que ninguém quer fazer. Behind of everything in a backstage scene, a lot of people moving around and you don't know what to do. Mas a sua resposta a isso But your response to that tem sido reclamar, is murmuring, tem sido não se posicionar. not positioning yourself. Você está estagnado, You're just stagnant. você não se move. You don't move yourself. E aqui eu quero te falar uma coisa. And here I want to tell you something. Deus não dá coroa, The Lord doesn't give crowns. tô falando long term. Ele não dá um trono, um reinado estabelecido He doesn't give you established throne para quem tem um coração de Saul. for those that have a soul heart. Para quem tem um coração que só quer estar na frente das cortinas porque quer reconhecimento. For those that just want to be in front of curtains to be recognized. Porque você quer o chamado que todo mundo idolatra, quer pegar o microfone e começar a pregar. Because you want a calling that everyone has. Have Deus- a microphone and preach. Deus não vai te colocar The Lord is not going to place you no trono. in a throne. Deus não vai te dar uma coroa He's not going to give you a crown enquanto você tem um coração soberbo. if you still have that stubborn heart. Se você não reconhece que Ele é o Deus que te coloca em cada estação. If you don't recognize that it is God that places you in every
every stage of Porque life. um coração que é facilmente inflamado Because if it's a heart that is easily inflamed por elogios, by praises, por reconhecimento, by recognition, se você tem um coração assim, if you do have that type of heart, ele será facilmente queimado pela ira, pelo confronto e pela justiça de Deus. it is going to be easily burnt by confront of God, by the confrontation of God. E não tem como você fugir disso. And there's no way that you can run away from that. Não tem como você manipular Deus. There's no way that you can manipulate God. Eu acho que muitas das vezes a gente age como se a gente conseguisse manipular Ele. And I think sometimes that's the way that we move. We No. think that we can manipulate God. Não, eu vou agir desse jeito só porque eu quero que Ele me dê isso. No, I'm going to move this way just because I want Him to give me this. Só porque eu quero que Ele me tire dessa fase da minha vida. Just because I want Him to take away this troublesome of my life. Não vai acontecer. It is not going to happen. Você tem que passar para você aprender. You need to go through it so you can learn it. Você precisa ter o tempo cuidando das ovelhas para você aprender. You need to have a time in the field taking care of the sheep so you Então, can permaneça. So maintain. Continue sendo obediente. Continue being obedient. E assim, o Senhor, se for da vontade dele, vai te tirar de trás das malhadas. Se Ele não tirar, tá tudo bem. And if it's His will, He will take you out of the fields. But it's not. It is also fine. Porque vai ter pessoas que vai viver toda a sua vida por detrás das malhadas. Because there will be people that will be living their lives in the middle of the fields. E você está satisfeito com isso? Are you satisfied with that? Você ficará contente se Ele não te der a coroa? Would you be happy if He didn't give you the crown? Você estará contente se Ele não te der o microfone? Would you be happy if He didn't give you the microphone? Se Ele não te der as nações? If He didn't give you the nations? Se Ele não te der os palcos, os altares mais famosos? If He didn't give you the stages and the most famous stages? Você estará contente? Would you be satisfied? E voltando para as pessoas que muitas das vezes se esquecem do que Deus tem para elas. And coming back to the people that forget what God actually has for them. O esconderijo é necessário. The hidden place is necessary. A flecha, ela fica de cabeça para baixo. The arrow is upside down. Você não pode evitar essa fase de cabeça para baixo. You can't just run away from this upside down type of life. Você precisa passar por isso. You need to go through that type of life. Mas escuta, isso não significa que você não é flecha. But it doesn't mean that you're not an arrow. Significa que você obedece e você segue princípios. It means that you obey and you follow principles. E você entende, And you understand Deus tem um chamado para mim, that the Lord has a calling for me, mas a flecha fica de cabeça para baixo. but the arrow is upside down. Eu ainda sou uma flecha. I am still an Eu arrow. ainda tenho um chamado. I still have a calling. Deus ainda tem algo para minha vida. The Lord still has something for my life. Deus ainda me chamou. He still has called me. E agora a gente vai seguir com a história de Davi. And now we're going to follow with the story of David. Então, Deus escolheu Davi desde os pastos. So God had chosen David since from the fields. Depois que Samuel visitou a casa de Jessé, After Samuel went to Jesse's house e ele ungiu Davi, and he anointed David, várias portas começaram a se abrir. a lot of doors started opening. Primeira, First, Davi se tornou músico da corte de Saul. David became a magician in a court. Teve sucesso nisso. He had a lot of success. Depois, matou Golias. And then he killed Goliath. Teve sucesso nisso. There was success in that. Entrou para o exército do rei. And then he entered in a battlefield of the king. Teve sucesso nisso. There was success in that. Por quê? Why? A presença do Senhor estava com ele. The presence of God was with him. Então, ele foi de pastor de ovelhas, So he went from the pastors of sheep músico, to magician a soldado. to a soldier. A história não para aí. The story doesn't stop there. A história fica mais interessante ainda, It actually becomes more interesting. porque depois que Davi matou Golias, Because after David killed Goliath, teve inveja no coração de Saul. there was jealousy in the heart of Saul. Porque as pessoas estavam dando mais reconhecimento para Davi Because people were giving more recognition to David e não ao rei. and not to the king. E a partir dali, And from there, tem uma reviravolta na história de Davi. there is a change in David's life. A partir dali onde ele matou Golias e Saul tem inveja no coração dele, From that point that he killed Goliath and Saul becomes jealous,
Saul começa a perseguir Davi. Saul starts running after David. E Davi entra nessa temporada de ficar fugindo. And David becomes in this phase where he's running away. Mas até nisso ele vai ter sucesso. And in that, he still had success. Nós vamos chegar nessa parte. We are going to come into that part. Então agora, ele foi de pastor de ovelhas, So from now, he went from pastors of sheep músico na corte de Saul, to musician in the court of Saul, soldado, to soldier, a fugitivo. to a runner. Como assim? Ele What foi do you mean? ungido e agora está sendo He fugitivo. was anointed and now he's running away. Mas tem um propósito nisso. But there is a purpose in that. Davi continua fugindo de Saul. David continues running away from Saul. E dentre essas fugas, And in the middle of these moments, ele teve várias chances de matar Saul. he had a lot of chances to kill Saul. E ele não matou. And he didn't kill. Porque ele respeitava que Saul era ungido do Senhor. Because he respected the anointed over Saul's life. Então ele não o matou. So he didn't kill him. Ele poupou a vida de Saul. He gave grace to Saul's life. Aí está mais um sucesso. There is another success in Às that. vezes a gente se pergunta por que Davi se tornou rei. Sometimes we ask, why did David become king? Por conta disso. Because of that. Ele sabia respeitar princípios. He knew to respect Ele principles. sabia honrar aqueles que estavam acima dele. He knew to honor people that were above him. Mesmo se ele estava lá embaixo ainda. Even if he was at the bottom of the barrel. Mesmo nos pastos. Even in the fields. Mesmo como guerreiro. Even as a soldier. Ele sabia respeitar os princípios que Deus estabeleceu. He knew to respect principles that God had established. Então, no final do livro de 1 Samuel, So in a final part of the book of Samuel, Saul morre. Saul dies. Não foi Davi que matou. It wasn't David that killed him. Mas aí é interessante porque ele teve sucesso nisso. But he's interesting in that because there was success in that. Porque abriu o caminho para ele se tornar rei. Because it opened a way so David could become king. Porque a família de Saul também foi executada. Because the family of Saul was also executed. Depois nós vamos aprender que ainda tinha Melquisedeque. And after we're going to learn that there was Melchizedek, Mas ele não se tornará rei. but he didn't become king. Então, Davi, ele teve sucesso em tudo que ele fazia. So David had success in everything he did, Em todas as fases. in all phases. Tendo nenhum título, Having no title, crescendo nos títulos que ele tinha, growing into the titles that he was given, ele teve sucesso. he had success. E por que ele não foi parado? And why wasn't he stopped? Porque ninguém pode parar alguém que vê Deus em todas as fases que está. Because no one can stop someone that can see God in every phase he lives. Ninguém pode te parar. Satanás não pode te parar. No one can stop you. Satan can't stop you. Se você vê Deus If you see God aonde você está. where you are, Se você vê Deus if you see God limpando banheiros. cleaning the bathrooms, Se você vê Deus if you see God andando de ônibus walking by bus e não com um carro. and not with a car, Se você vê Deus if you see God enquanto você está vivendo uma fase na sua vida whilst we're living a phase in your life que não é muito agradável financeiramente. that is not very happily for yourself, Ninguém para no one stops you. uma pessoa A person que reconhece a presença de Deus that recognizes the presence of desde o God fundo, from the bottom of the barrel, desde trás das malhadas, from in the middle of the fields, quando ninguém via Davi, when no one used to see David, quando ele foi o último a ser apresentado. when he was the last one being presented. Primeiramente, nem foi cogitado pelo seu pai, First of all, he wasn't even called by his father porque seria mais fácil aqueles mais velhos, because it would have been much easier aqueles que tinham aparência, to those that had a little bit more beauty, altura, structure, postura. posture. Mas era Davi que tinha a atitude de But it was rei. David that had the attitude of king. Então eu quero te encorajar hoje. So I wanted to encourage you today. Se você está vivendo um tempo If you are living a time nos pastos, in the fields, permaneça, Davi. maintain them. Permaneça. Maintain David. Olhe para a cruz. Look at the cross. Olha para o rei que está no céu. Look at the king that's in heaven. Olha para aquele que te chamou. Look to the person that called Porque you. as malhadas não é o seu destino. Because the fields is not your destiny. É um tempo onde você só está passando
andando. It is a process that you're going through. Continua andando. Continue to walk. Porque tem um trono à sua frente. Because there's a throne before you. Terá momentos que você terá que ser um fugitivo. There will be moments that you have to run away. Que você será perseguido. There will be moments that someone will run after you. Mas vale a pena, Davi. But it is good. Vale a pena permanecer. It matters maintaining. Vale a pena reconhecer a minha presença. It will be good if you recognize my presence. Então continua me reconhecendo. So continue recognizing me. Me vendo em todas as fases da sua See vida. me in all phases of your life. Porque esse não é o fim. Because it's not the end. Traga esperança para o seu coração. Bring hope to your heart. Esse não é o fim. It is not the end. Então, agora nós vamos para a segunda parte. So now we're going to the second part, Que é do trono which is from the throne, de volta às malhadas. back to the fields. E essa história vai ser o que eu tenho vivido esse ano. And this story, it is going to be what I've been living this year. Eu senti que Deus fez isso comigo. I felt that the Lord did this in my life. E aqui o trono a gente está falando de exposição. And in the throne, we're talking about exposure. E as malhadas de esconderijo. And the fields of the hidden place. E nós estivemos no Worship Camp esse ano. We've been in a worship camp this year. E a gente teve uma pregação sobre o shift. And we had a preaching about shift. E depois conversando com a galera e tudo mais, o shift de todo mundo, da maioria que estava ali, parecia que era das malhadas ao trono. And whilst I was speaking to everybody, it looked like their shift was from the fields to the throne. Mas esse não foi o meu. But that wasn't mine. E essa é a realidade. And that is the reality. Você não precisa seguir o ritmo de todo mundo para ter propósito. You don't need to follow everyone's rhythm in order to have a purpose. Você não precisa seguir o ritmo de todo mundo para ter um chamado, para Deus te chamar. You don't need to follow everyone's rhythm in order to be called out. Porque se todos nós seguíssemos o mesmo ritmo, Because if all of us follow the same rhythm, quando é tempo de esconderijo, when it's time to come into the hidden place, quem irá pregar o evangelho? who will preach the gospel? Quando é tempo onde o seu coração está quebrado, onde a sua alma está clamando pela presença, When it's time that you have a broken heart and your soul is asking for the presence of the e Lord, você não tem força para abrir sua boca, and you don't have strength to open your mouth, quem irá por nós? who will be for us? Então tá tudo bem você não seguir o ritmo de todo mundo. So it's fine you don't follow everyone's rhythm. Você não deve seguir o ritmo deles. You shouldn't do it. Deus tem coisas diferentes para cada um de nós. God has different things for everybody. E nesse tempo que eu senti que o Senhor estava me trazendo de volta para as malhadas, And in this moment when I felt the Lord was bringing me back to the fields, guys, é um lugar muito vulnerável. it is a very vulnerable place. E você tem que estar preparado para ter essa mudança também. And you need to be ready in order for that difference. Porque ao longo da sua jornada, Because in the middle of your journey, Ele vai querer e Ele vai te esconder. He will want to hide you. Mas não é para você ficar lá para sempre. But it's not for you to be there É forever. porque Ele está preparando algo melhor e maior. It's because He's preparing something bigger and better. E nesses últimos meses, And in the middle of these years, in the last few months, onde o Senhor tem me voltado para esse esconderijo, when the Lord has been bringing me back to the field, foi um tempo onde Ele tocou muito aqui, ó. it was the time that my mind was touched. E às vezes a gente olha para as pessoas e nós pensamos que elas não passam por nada. And sometimes we look at people and we think they're not going through anything. Mas isso não é verdade. And that's not true. Nós passamos por batalhas na nossa mente. You go through battles in our minds. E eu tive que passar por elas. And I had to go through them. E foram meses assim, nem eu tenho palavras. And it was months that I don't even have words to describe. Porque parecia que a minha alma estava entristecida. Because it felt like my soul was the one that was saddened. Eu tive dúvidas. I had doubts. Eu tive medo. I had fear. E muitas das vezes eu esqueci o propósito que Deus tinha para minha vida. And a lot of times I forgot the purpose that the Lord had for my life. E eu fui me fechando. And I started closing. Teve um dia, There was a time, e eu vou falar isso porque eu não quero criar uma imagem de perfeição. and I'm going to speak about this because I don't want to create a perfection image. Eu cheguei na igreja I came into church e eu fiquei uns 15 minutos trancada no banheiro. and I was just locked myself in a bathroom for Porque about a 15 minha alma minutes. estava gritando Because my soul was screaming por um socorro dos céus. for an SOS from heavens.
Minha mente, ela estava cheia de dúvida. My mind was full of doubts. Eu questionava Deus. And I was questioning God. Eu perguntava por quê. I used to ask why. Mas assim que é bom. But it's good. Porque me fez crescer. Because it made me grow. E me fez perceber que o tempo do esconderijo é necessário. And it made me realize that the time of hidden place is E necessary. eu acho que esse é um assunto importante. And it's a very important topic. Porque nós que estamos na igreja, Because us that are in church, às vezes as pessoas colocam esse assunto debaixo do tapete. sometimes people put it underneath the carpet, Falam que depressão é coisa do capeta. saying that it's something from E eu Satan. não tô falando que eu passei por depressão, tá, guys? And I'm not Longe saying that I disso. went through depression, no. Mas isso acontece com muita gente. But it does happen with a lot of E people. nós não podemos colocar isso debaixo do tapete. And we can't put it underneath the carpet. Nós precisamos falar sobre isso. We need to speak about Porque it. tem muitas pessoas dentro da igreja, Because there's a lot of people inside of church, muitos líderes, a lot of leaders, muitos pastores a lot of pastors que estão passando por batalha na mente. that are going through battle of Mas mind. porque esse sistema criou esse filtro But because the system created this filter de saúde mental, of mental health, eles não falam nada. no one says anything. Eles se isolam. They isolate themselves. Mas você tem pessoas para te ajudar. But you have people to help you. Vocês têm pessoas que cuidam de vocês. You have people that take care of you. E vocês não estão sozinhos. And you're not by yourself. Esse tempo de trás das malhadas This time in the middle of the fields é onde Deus toca nos pontos mais profundos do iceberg. is where God touches in the most deepest pressures of your iceberg. As situações que você esconde, The situation that you hide. as emoções que você esconde, The emotions that you hide. até mesmo de Deus. Even from God. E quando Ele te traz de volta para o esconderijo, And when He brings you back to the hidden place, você não sai de lá enquanto você não colocar isso na mesa. you don't come out until you put it on the table. Guys, eu tive uma conversa com a Estela e a Matilde um dia, I had a talk with Matilda and Stella one day. e eu falava, gente, parece que eu só tô reprovando. And I said, oh my God, I felt like I'm just failing a test. Tipo assim, Deus tinha esse teste perante mim, Like God had this test in front of me, e eu só reprovava, and I was just failing toda vez. every time. E eu sabia o que fazer. And I knew what to do. Eu sabia os assuntos que eu deveria colocar na mesa. I knew what type of topics I needed to put on E the falar, table. Senhor, eu preciso de ajuda com isso. And say, God, I need help with this. Mas eu não fiz isso. But I didn't do it Porque eu não conseguia. because I couldn't. Eu não conseguia abrir minha boca. I couldn't open my mouth. Eu não conseguia abrir o meu coração. I couldn't open my heart. Então eu reprovei. So I failed. Reprovei. And I failed many times. E por que eu tô te falando isso? And why am I saying this to Pra you? você não cometer o mesmo erro. So you don't commit the same mistake I did. Às vezes tem assuntos, tem situações Sometimes there are topics, there are conversations na sua in mente. your mind, Talvez que você já viveu no passado. maybe that you have lived in the past, Talvez é com um familiar. maybe it's with a family member, E você não traz isso perante a Deus. and you don't bring it before God. Aí está o erro. That is a mistake. Você não vai sair de trás dos pastos You're not gonna come out of the fields enquanto você não tratar a sua mente. until you don't take care of your mind, Enquanto você não trazer isso perante ao Senhor. until you don't bring this before God. E aqui eu quero trazer algo para os líderes também. And here I want to bring something to the leaders as well. Não é fraqueza. It is not weakness. Nós somos seres humanos. We are humans. Nós somos pessoas com emoções. We are people with E tá emotions. tudo bem. And it's alright. Tá tudo bem ter dias onde você não está bem. It's alright to ask for help when you're Tem not. dias que é difícil mesmo. When you're not okay, there are difficult Tem dias days. que parece que sua alma está sendo amassada There are assim. days that you feel like your soul is being crushed. Mas Ele ainda vê potencial em But você. the Lord still sees potential in Porque o you. potencial não é um ato. Because potential is not an act. Potencial é algo que ainda não é Potential is something that is still not, e pode se tornar. that will become. Traz o barro pro oleiro. Bring the clay Pro oleiro. to the clay men. O que ele fará? What will he do with the clay? Ele fará um vaso. He will make a vessel, Ele vai tornar o barro and he will make the clay em algo lindo. into something beautiful. Porque potencial não é um ato. Because a potential is not an act. É algo que ainda não It's é, something that it's not, mas pode se tornar. but will become. E vai se tornar nas mãos do oleiro. And it will become in the hands of a clayman. Então,
não se sinta fraco por causa disso. So don't be weakened for this. Traga para as mãos do Senhor. Bring to the hands of the Lord. E permita que nesse tempo de esconderijo, And allow that this hidden time, enquanto Ele toca a sua mente, while He touches your mind, Ele muda as medidas da sua cabeça, He changes measurements, the measurements of your mind para uma nova coroa, for a new crown, of your head for a new crown, para um novo reinado. for a new throne. Porque precisa de mudança Because there is a need of de change, mentalidade, of a mind, de coração, of heart, para você sair dos pastos so you come out of the fields e se sentar no trono. to sit to the throne. On Você the throne. precisa se mover. You need to move. Você precisa mudar. You need to change. Você precisa ser transformado. You need to be transformed. Porque senão você vai continuar reprovando. Otherwise, you just be failing E reprovando. and fail. Então é tempo de se posicionar. So it's time for us to position ourselves. E eu acredito que o Senhor está nos chamando para um tempo And I believe that the Lord is calling us to a time onde Ele está nos apresentando where He is presenting aqueles que aceitaram o chamado, tá? those that have accepted the calling in this case. Porque o Senhor, Because the Lord, primeiro Ele vai te levantar, first He's gonna rise you up. depois Ele te molda, After He's gonna mold. depois que Ele te apresenta. After He will present. Todas as etapas são necessárias. All the phases are necessary. Não há evites. Não Don't evite run elas. away from it. Porque você irá ter que passar por cada uma delas. Because you have to go through all of it. E você não pode olhar para trás. And you can't look back. A partir do momento que você sair do pasto, From the moment that you come out of the fields, não olhe para trás. don't look back. Porque a mentalidade de rei Because the mind of a king, não combina com mentalidade de quem está cuidando de ovelhas. it doesn't match with the mentality of who is taking care of Você ainda está sheep. cuidando de pessoas, You're still taking care of people, mas é um ambiente novo. but it is a new E time. você não vai entrar em ambientes e portas novas And you're not going to enter a new time, a new door, com chaves antigas. with old keys. Então aqui eu quero ler Filipenses 3. So here I want to read Philippians. Thank you. Filipenses 3, Filipenses 3, do 13 ao 14. Philippians 3:13 to 14. Todo mundo achou? Has everyone found? Amém? Amém? Amém. Que diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E é isso que Deus está nos chamando a fazer. And it is that what the Lord is calling us to do. Nesses dias que eu tenho orado sobre essa palavra, Through these days that I was reading over this, I was praying over this word. e também com aquilo que o pastor orou hoje aqui, And with what the pastor prayed for today, sobre chamado. about calling. Eu realmente acredito I truly believe que o Senhor está nos chamando como Teen Church, that the Lord is calling us Teens como Church, pré-adolescentes, como adolescentes, como jovens, as adolescents and youth, a serem apresentados. to be presented. Há muito de nós que já passou por essa fase There are a lot of people that has gone through this de phase ser moldado of being e molded de ser escondido. and being hidden. Mas o Senhor, a partir de agora, But the Lord from now, você passou por um novo tempo. you have gone through this a new phase. Você passou por um novo reinado. You have gone through a new throne. E a coroa está chegando, The Davi. crown is coming, O David. trono está chegando. The throne is coming. A exposição está chegando. The exposure is coming. Mas a pergunta é: But the question is, você irá continuar sendo fiel? will you continue being faithful? Eu queria que vocês se levantassem, por I wanted you favor. to stand up, please. E eu queria orar I wanted to pray sobre ativação, over activation, sobre fases about phases que nós não podemos pular. that we can't skip.
Você precisa entender. You need to understand. Não importa a sua idade, você não é novo demais It doesn't matter your age, you're not too young para viver o propósito que Deus tem para sua vida. to live the calling that the Lord has for E you. você não é muito velho também. And you're not too old as well. O que você não pode fazer é permanecer parado, What you cannot do is be stagnant. estagnado. Stagnant. Você não abre o seu coração. You don't open your heart. Você não pergunta a Deus: You don't ask the Lord, o que é que o Senhor tem para minha vida? what does the Lord have for my life? E às vezes você até pergunta, And sometimes you still ask, mas você não se move. but you don't move. Você não se You posiciona. don't position yourself. Você não quer verdadeiramente. Do you truly want it? Porque se você realmente quisesse, Because if you actually wanted it, você estaria se movendo. you would have moved. Seja no meio da dor, Being in the middle of no pain, meio das batalhas, in the middle of battles, você se move. you would have still moved. Então o Senhor está nos chamando So the Lord is calling us para um tempo for a time onde Ele está nos apresentando. where He is presenting us. Mas isso também não é para todo mundo. But it's not for everybody. Porque você não precisa seguir o ritmo de todo mundo. Because you don't need to follow everybody's Tem rhythm. pessoas There are people que estão no trono, that are on the throne, mas Deus está chamando para de trás das malhadas. but the Lord is calling you to the fields. Agora tem pessoas But there are que people estão passando pela transição, that are going through transition, que estão indo de trás das that malhadas are going from the fields para soldado, to soldier, com a espada na mão. with the sword on their hands. Não é o trono ainda, It's not the throne é yet. a espada, It is the sword. é a batalha, It is the war. é o tempo de permanecer, It is the time to maintain. é o tempo de ser fiel. It is the time to be faithful. Então permaneça, So maintain. permaneça, Maintain yourself. continue olhando para Cristo, Continue to look to Christ decida se posicionar. and decide to position. E para aqueles que se identificam And for those that identify themselves com o mini testemunho que eu dei as the mini testimony that I gave sobre passar por batalhas na mente, about going through battles of the mind, eu queria orar por vocês. I wanted to pray for you. Se você se identificou com essa mensagem, If you have identified with this que message, talvez você está de trás das malhadas, that maybe you're in the middle of the mas fields você tem pensado em desistir, and you have thought of giving up porque você viveu sua vida toda lá. because Você viveu sua vida toda lá. you have lived all your life in the fields. Talvez você está com a espada na mão, Maybe you're in a sword on your hand, mas você está cansado de batalhar. but you're tired of fighting. E talvez você já está no trono, And maybe you're in the throne, só que você precisa de um encorajamento. but you need an encouragement. Talvez você já está sendo apresentado, Maybe you're already being presented, mas você precisa de mais. but you need more. Você precisa de mais. You need more. Mais da presença do Senhor. More of the presence of God. Eu queria orar por vocês. I wanted to pray for you. Se vocês quiserem se ajoelhar aqui na frente, If you want to kneel here, eu queria orar por vocês. I wanted to pray for you. E eu sou a primeira a vir, And I'll be the first one to come. porque até semanas atrás Because weeks before, eu era a pessoa I was the person que estava passando por batalhas na mente. that was going through battles of mind. E eu escondi. And I hid myself. Mas Deus não quer que você esconda. But the Lord doesn't want you to hide yourself. Ele está te chamando pra He frente. is calling you to the front. Ele está te chamando para um tempo onde Ele vai cuidar da sua mente. He's calling you for a time where He's going to take care of your mind. Então eu queria orar por vocês. So I wanted to pray for you Por ativação. for activation. Para aqueles que estão sendo apresentados. For those that are being presented. Para aqueles que estão sendo escondidos. For those that are being hidden. Ou talvez você ainda está sendo levantado. Or still being in the Isso middle aqui of rising up. inclui todos nós. It includes all of us. Porque todos nós estamos em uma dessas etapas na nossa Because vida. all of us in one of those phases in life. E você não pode fugir. And you can't run away. Porque se é o seu chamado, Because if it is your calling, vai continuar te chamando. it will still call you. Amém? It will keep calling you. Amen? Can you guys please turn off the lights? Can you please? Oh. Eu não queria envergonhar ninguém. I don't want to shame anybody. Mesmo se você for um líder, Even if you're a leader, mesmo se você tem passado por batalhas na sua mente, even if you have going through battles of mind, eu não quero te envergonhar. I don't want to shame you. Seja você novo, Being you young, seja você de mais idade, being you of age, vem aqui na frente.
come to the front. Os líderes também estarão aqui, The leaders will also be here, mas vocês também têm liberdade para se prostrarem. but you also have freedom to prostrate Porque yourself. nós sabemos o quão essa guerra é difícil. Because we know how difficult this battle E muitas is. das vezes nós pensamos em desistir. And sometimes we think of giving up. Mas Deus está te chamando para frente. But the Lord is calling you to the front. Ele quer tocar na sua mente. He wants to touch your mind. Então eu te chamo para frente hoje. I'm calling you to the front now. Traga a sua causa perante o Bring Senhor. your cause before the Não Lord. sofra sozinho. Don't suffer alone. Davi, David, no tempo de trás das malhadas, in a time in the middle of the field, é tempo de reconstrução da mente. it's time of reconstructing your mind. É tempo de continuar se movendo. It's time to continue to move. É tempo de abrir o seu coração. It's time to open your heart. Continua se movendo. It's time to continue to move. Continua se movendo. Continue to move. Senhor, nós oramos, Pai, por um encorajamento do Espírito. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Eu oro sobre essas vidas que estão aqui, Pai. Em qualquer fase que elas estão, Pai. Seja de trás das molhadas, sejam sendo levantadas, sejam no trono. Eu oro por encorajamento espiritual. The Lord touches your mind. He's touching your mind. He's touching your mind. And the lies that the devil has tried to put inside your mind. Your soul has many times doubted. Your soul has many times doubted the purpose that he has for you because of the lies that the devil puts in your mind. But today he is calling you back. And he is calling you to put his trust, to put your trust on him. He is calling you to put your mind and your soul before the altar of the Lord. Be renovated in Jesus' name. I rebuke any spirit of the devil that has been trying to come inside your mind, to come inside your soul. You are free. You are free. You are free in Jesus' name. Senhor Jesus, nós nos rendemos perante a Ti, Pai. Nós nos rendemos. E nós oramos, Senhor, por um tempo de ativação. 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 Ativação profética. Ativação de dons. Ativação no Teu chamado. Ativação. Não foi à toa, Senhor. Não foi à toa todos os frutos que os nossos pastores, todas as sementes que eles plantaram. Não foi à toa. Foi para isso. Foi para um tempo maior. Foi para um tempo de ativação. Remando, robrosore, cataramando. Robobobosore, catarabaço. Senhor Jesus, eu oro, Pai,
moldados, Pai. Para que nós deixamos com que o Senhor nos leve por etapas, Senhor. E que nós não venhamos negociar essas etapas, negociar esses princípios. Pai, eu trago perante as tuas mãos aqueles que o Senhor está apresentando. Tem pessoas aqui que já começou ou está começando o momento de ser apresentado para o teu chamado, apresentado para o altar, apresentado para o púlpito, apresentado às nações. E eu quero orar por você, porque você está entrando em um tempo novo, em um reinado novo, em um reinado novo, em um reinado novo. Começou